Fala, campeões! Tudo bem com vocês? Sou o professor Adriano Antunes Prates e esta é a nossa segunda aula da disciplina Fundamentos de Programação. Iremos abordar nesta aula os seguintes tópicos: a definição formal para os termos linguagem de programação e paradigma de programação, bem como a relação existente entre estes termos. Vamos apresentar a linguagem de programação Java e suas principais características. Depois, iremos aprender a configurar o nosso ambiente computacional para que seja possível escrever algoritmos na linguagem Java e transformar esses algoritmos em um programa de computador. Finalmente, iremos desenvolver os 3 primeiros programas utilizando a linguagem Java. Ansiosos para programar? Primeiro, vamos a algumas definições importantes. Algoritmos computacionais precisam ser redigidos seguindo uma norma específica, que permita ao computador interpretar e executar as instruções definidas por esse algoritmo. A essa norma, nós damos o nome de linguagem de programação. É importante entender que um computador somente consegue interpretar instruções às quais foi projetado para executar. Essa linguagem é conhecida como linguagem de máquina e é definida pelo criador do hardware, ou seja, aquele que desenvolveu o dispositivo físico, o computador. Entretanto, essa linguagem de máquina é muito pouco compreensiva para nós, seres humanos. Normalmente, essa linguagem de máquina também é conhecida como linguagem de baixo nível. Para facilitar a tarefa de desenvolver algoritmos e, consequentemente, softwares para os computadores, foram desenvolvidas as linguagens de programação de alto nível, que são linguagens mais próximas da compreensão humana. Entretanto, se por um lado a linguagem de alto nível facilita o desenvolvimento de algoritmos computacionais, por outro lado, esse mesmo algoritmo ainda tem que ser convertido para a linguagem de máquina, pois, como dissemos, somente essa linguagem que um dispositivo físico consegue interpretar. Para resolver esse impasse, os programadores utilizam uma espécie de software tradutor, que realiza a tarefa de traduzir uma linguagem de alto nível para uma linguagem de máquina correspondente ao hardware utilizado. O termo técnico correto para denominar esse software tradutor é compilador. Um compilador irá ler o seu algoritmo redigido em uma linguagem de programação de alto nível, verificar a consistência desse algoritmo, ou seja, se não possui nenhum erro de sintaxe, e, estando tudo ok, irá realizar a compilação do algoritmo, que na verdade é gerar um código na linguagem de máquina e que pode ser executado a qualquer momento pelo usuário. Existe um outro tipo de software tradutor, além do compilador, mas que se chama interpretador. Mas deixo essa definição para que vocês pesquisem na internet. Agora que entendemos melhor o significado do termo linguagem de programação, podemos conhecer alguns dos seus principais exemplos. Na verdade, atualmente, existem centenas, talvez milhares de linguagens de programação diferentes, cada qual adequada a um tipo específico de problema ou ambiente computacional. Podemos citar como exemplos a linguagem Pascal, a linguagem C, que derivou outras inúmeras linguagens como C++, PHP e até a própria linguagem Java, que é atualmente uma das mais utilizadas comercialmente. Temos a linguagem chamada Python, C#, Ruby, Visual Basic, entre centenas mais. Mas, professor, eu preciso saber todas essas linguagens para me tornar um bom programador? Não necessariamente. O mais importante é que você seja capaz de elaborar uma solução lógica para os problemas que chegarem até você. Por isso é tão importante para um programador exercitar a lógica, a abstração e a criatividade. A linguagem de programação em si somente é uma ferramenta, pela qual você irá dizer ao computador quais passos ele deve seguir para resolver um determinado problema. Entretanto, você já deve ter em mente
Quais passos são estes? Para mim, um bom programador se define por aquela pessoa que tem uma lógica de programação bem apurada, aliado ao conhecimento profundo de uma ou mais linguagens de programação. Felizmente, depois que você aprende uma linguagem de programação, aprender uma outra se torna uma tarefa bem mais fácil. Nosso curso é um passo inicial e não definitivo para que vocês consigam chegar ao objetivo de se tornarem bons programadores. Para finalizar o estudo das principais linguagens de programação existentes, deixo para vocês uma proposta de pesquisa. As linguagens de programação podem se distinguir em função de algumas características bem definidas, como qual o paradigma de programação adotado, qual o seu nível de abstração, alto, médio ou baixo, a linguagem é case sensitive ou não, as variáveis dessa linguagem possuem tipagem dinâmica ou não. Eu deixo para vocês essa tarefa de pesquisa, para que vocês analisem as características para as seguintes linguagens de programação: Java, C, C++, PHP, Assembly e Pascal. As respostas devem ser postadas no respectivo fórum de discussão lá na nossa sala virtual. Outro conceito muito importante para o mundo da programação de computadores diz respeito ao paradigma adotado na concepção do algoritmo. Podemos definir paradigma de programação como sendo a metodologia utilizada para organizar e estruturar os elementos de um algoritmo. Nesse sentido, iremos considerar os dois principais paradigmas de programação existentes: a programação estruturada e a programação orientada a objetos. Na visão da programação estruturada, o programa deve ser desenvolvido de forma que as instruções ou comandos atuem sobre os dados disponíveis. Ou seja, a programação estruturada tem como principal foco as ações, procedimentos e funções, que são realizadas sobre as informações do programa. Já os programas desenvolvidos conforme o paradigma orientado a objetos, a visão é a contrária. Os dados controlam o acesso às instruções, ou seja, você define os dados, que chamaremos de classe de objetos, e esses objetos podem executar as rotinas que você definiu para eles. Além disso, a programação orientada a objetos define uma série de mecanismos de relacionamento entre classes de objetos diferentes, como herança, polimorfismo e encapsulamento. Deixo também para vocês pesquisarem a definição desses três importantes conceitos. Novamente, herança, polimorfismo e encapsulamento. A linguagem de programação Java, que é a linguagem que utilizaremos no nosso curso para desenvolver algoritmos e softwares, é um exemplo de linguagem que adota o paradigma da programação orientada a objetos. Essa linguagem foi desenvolvida em 1995 por uma empresa chamada Sun Microsystems, mas que no ano de 2009 foi adquirida pela empresa Oracle, sendo que essa empresa atualmente mantém o desenvolvimento da linguagem Java. Um dos motivos que tornou a linguagem Java popular em todo o mundo é que ela foi projetada para permitir a portabilidade do código executável, algo que sempre foi uma grande dor de cabeça para os programadores. A portabilidade quer dizer que um programa desenvolvido na linguagem Java, em uma determinada plataforma ou em um determinado hardware, pode facilmente ser executado em outra plataforma, bastando que ambas elas tenham suporte para essa linguagem. O lema "escrever uma vez, execute em qualquer lugar" foi o grande diferencial dessa linguagem para com as demais. Para que possamos desenvolver nossos primeiros programas utilizando a linguagem Java, antes é necessário configurar o nosso ambiente. Devemos instalar e configurar o Kit de Desenvolvimento Java, conhecido como JDK, e também instalar um software que irá nos auxiliar a escrever o nosso algoritmo na linguagem. Na sequência dessa videoaula,
irei apresentar o passo a passo para realizar essas tarefas, bem como também a gente vai desenvolver os 3 primeiros programas na linguagem Java. Bem, pessoal, vamos aprender aqui então a como configurar o nosso sistema para que seja possível executar nossos algoritmos escritos em Java, certo? Eu estou aqui no sistema operacional Windows 7, que é bastante popular, certo? Mas os procedimentos que a gente irá fazer aqui também funcionam em qualquer versão do Windows. Primeiramente, a gente tem que instalar um software chamado JDK. O que significa? É o Java Development Kit, que é um conjunto de ferramentas que irá ler o nosso algoritmo em Java, compilar e gerar um executável do nosso código, certo? Vamos aqui então baixar ele. Vamos usar aqui o navegador Chrome, né? Vamos abrir a página do Google e fazer uma busca por JDK. Ele já vai trazer aqui uns resultados. Então aqui, ó, Java, né? Java, ela hoje é mantida por essa empresa chamada Oracle. E aqui a gente já tem os links que a gente vai poder fazer o download desse JDK. Vamos pegar a versão mais recente, que é o JDK 8, certo? Vamos clicar aqui. E veio para a página de download do JDK. Primeiro, a gente vai aceitar a licença de utilização do JDK. Depois, a gente tem que fazer a escolha da plataforma que irá executar esse JDK. A gente está usando, nesse momento, plataforma Windows, correto? Só que temos duas versões, o Windows de 32 bits e o Windows de 64 bits. Para quem não conhece, não tem conhecimento sobre essas duas versões do Windows, basta a gente vir aqui, ó, iniciar, computador, clicar no botão direito e em propriedades, e aqui nos é dada a informação. A gente está usando o sistema operacional de 32 bits, certo? Em alguns casos, vocês irão observar que estará sistema operacional de 64 bits. De acordo com o tipo de sistema operacional que você está usando, você irá fazer o download desse JDK, que é o de 32 bits, ou desse JDK, que é o de 64 bits. No meu caso, então, o download a ser feito é desse arquivo aqui. Eu vou clicar e vou fazer o download desse software, ok? Bem, agora depois de ter finalizado o download do JDK, é o momento de instalar ele no nosso computador. Vamos dar um duplo clique aqui. O Windows vai perguntar se a gente quer realmente instalar, sim. E aqui vem o painel de instalação. Basta a gente seguir as opções default, né, as opções padrão. Vemos que ele vai ser instalado aqui, nesse diretório. Ok. E para instalar, é só seguir as configurações padrão que ele nos apresentar. Pessoal, depois de ter instalado corretamente o JDK, ainda falta realizar mais um passo para terminar a configuração dele. Acontece que, para que a gente possa compilar os nossos algoritmos na linguagem Java, é preciso que o Windows saiba, né, reconheça o local onde está o compilador Java, né, juntamente do JDK, que foi instalado juntamente com o JDK. Então,
vamos fazer essa configuração aqui agora. A gente primeiro tem que ir lá localizar onde está esse compilador Java, né? Então, o diretório padrão onde o JDK foi instalado é o diretório na unidade C, né? Arquivos de programas. Vamos aqui, Java, e aqui. Então, aqui foi instalado o JDK, que é JDK 1.8, a gente acabou de instalar ele. Vamos entrar aqui e várias pastas. O que nos interessa está aqui, ó, diretório bin, né, arquivos binários. Aqui. Então, vejamos que nessa pasta aqui existem vários arquivos executáveis, são várias ferramentas do JDK. Aqui nos é interessante, né, ferramenta que é importante para a gente é esse JavaC, né? JavaC é Java Compiler. É o camarada que vai fazer a compilação dos nossos algoritmos na linguagem Java, certo? Então, a gente, de uma forma mais simples, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar, digamos assim, para o Windows que o compilador Java está nesse diretório, está neste local aqui do nosso computador, certo? Então, ó, vamos, botão direito, propriedades. Então, aqui, ó, onde que está, qual que é o local onde está o Java Compiler, né, o javac.exe. Então, vamos copiar esta informação. Ok, copiamos. E agora vamos ensinar para o Windows onde que está esse arquivo. Então, vamos aqui, menu iniciar, computador, botão direito, propriedades. Então, vai abrir aqui as propriedades deste meu computador. Ok. Vamos aqui, ó, alterar configurações. Vai abrir uma janelinha, propriedades do sistema, certo? Então, vamos depois na aba avançado e clicar nesse botãozinho aqui no final chamado de variáveis de ambiente. Então, variáveis de ambiente. Vai abrir uma outra janelinha, certo? Onde nós temos aqui dois campos, variáveis de usuário e variáveis do sistema. Esta daqui é a que nos interessa, variáveis do sistema. Tem uma lista aqui, ó, com várias informações. A que é importante para a gente é essa daqui, ó, path. Né? O que é que tem nessa variável path? Essa variável informa para o Windows onde ficam alguns executáveis importantes para ele, né? Então a gente vai acrescentar aqui aquele caminho lá. Então vamos editar aqui, ó, e informar para o Windows que o JavaC, o Java Compiler, ele está naquele diretório lá que a gente copiou. A gente não pode apagar o que já existe aqui, certo? A gente só vai acrescentar essa nova informação. Então vamos aqui ao final da linha, ponto e vírgula, para dizer, né, para ele entender que isso aqui é um outro caminho, botão direito e vamos colar aquela informação. Pronto, então, a partir desse momento, o Windows sabe que o compilador Java está nesse diretório aqui, ó. C, arquivos de programa, Java, diretório bin. Ok, ok e ok. Pronto. Nesse instante, a gente já instalou o JDK e configurou ele. Poderíamos, já nesse momento, escrever um algoritmo em Java, compilar e executar. Só que a gente vai fazer uso de uma ferramenta, um software do tipo IDE, que vai nos ajudar bastante a escrever códigos na linguagem Java, certo? Após concluída a instalação do JDK, é momento da gente instalar uma segunda ferramenta. É um software do tipo IDE. Um software IDE significa um ambiente de desenvolvimento integrado. É um programa de computador que auxilia os programadores a escrever algoritmos em uma determinada linguagem de programação. Eu vou recomendar a instalação da IDE chamada Geany. Vocês irão encontrar ela
neste site www.geane.org. Escreve-se Geane, só que pronuncia-se Geane. Então, o que é o Geane? Como podemos ver aqui, Geane é um editor de texto que irá facilitar o desenvolvimento dos nossos algoritmos. O Geane, ele suporta várias linguagens de programação, inclusive a linguagem Java. Então, a gente pode considerar que o Geane ele é um software do tipo IDE, que irá nos auxiliar no desenvolvimento de algoritmos na linguagem Java. Para fazer o download deste software, a gente vem aqui na seção de download, releases, versões, e vamos baixar a instalação, o instalador do software Geane para o ambiente Windows, certo? Então aqui temos a versão Geane 1.6, Setup, iremos clicar e salvar esse programa em nosso computador. Para instalar o Geane, o procedimento é bem semelhante ao da instalação do JDK. A gente efetua um duplo clique. Sim, a gente quer instalar ele. E a gente vai seguir também as opções default que ele for nos apresentando. Aqui é aceitar a licença, a instalação completa, o diretório onde ele será instalado, pronto. A gente instalou o software Geane 1.6. Podemos ver, inclusive, o ícone dele na área de trabalho. Vamos abrir para conhecer o Geane. Bem, pessoal, então aqui está a cara da IDE Geane, certo? Percebam que ele já inicia mostrando aqui um arquivo em branco. Como eu disse anteriormente, Geane é um software do tipo IDE. IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. Então é um software que vai auxiliar nós, programadores, a desenvolver algoritmos em uma determinada linguagem de programação. A vantagem do Geane é que ele permite que a gente escreva códigos, escreva algoritmos em diversas linguagens de programação, como está sendo mostrado aqui. PHP, linguagem C, C++, inclusive a linguagem Java, que é a que a gente vai trabalhar no nosso curso. O interessante é que ele já nos apresenta o template padrão do algoritmo nessa linguagem escolhida. Então a gente vai clicar aqui em um novo arquivo, um novo algoritmo, Java. Perceba que ele já vai mostrar aqui para a gente algumas linhas de código, um template, a gente chama isso de template. É um modelo básico de como é uma aplicação em Java. Ele tem aqui uma grande seção de comentários, tá? A gente pode, inclusive, se for desejo de vocês, apagar, porque essas linhas não vão fazer diferença para a gente. E aqui sim, isso aqui é a estrutura básica de um algoritmo em Java, certo? A gente não precisa se preocupar no momento no significado de todas essas palavrinhas aqui em inglês. Isso, à medida do curso, que o curso for sendo desenvolvido, vocês vão entender o que significa cada uma dessas palavrinhas aí em destaque, certo? Bem, pessoal, então está tudo pronto aqui para a gente desenvolver o nosso primeiro software, nosso primeiro programa usando a linguagem Java. Para isso, a gente primeiro tem que dar um nome para esse programa nosso.
tá? Porque até então ele está sem título. Então, vou dar um nome aqui, vou chamá-lo de exemplo 01. Vou aproveitar e já vou dar uma dica para vocês aqui. O nome do nosso programa é uma boa prática que ele sempre inicie, né, com um caractere na letra maiúscula, né? E os demais caracteres na letra minúscula, certo? Isso é uma boa prática de programação. Outro detalhe é que não é permitido usar espaços no nosso nome, certo? O nome do nosso programa ele tem que ser um nome contínuo, sem espaços. Se eu quiser separar exemplo do número 01, eu poderia utilizar o símbolo underline, que é esse símbolo aqui. Não haveria problema nenhum. Entretanto, eu não poderia atribuir o nome desse programa dessa forma, exemplo espaço 01. Isso não é permitido. Iria dar um erro de compilação. Ok? Então vamos deixar aqui tudo juntinho mesmo, exemplo 01. E onde que a gente vai escrever, né? Onde que a gente vai informar, programar as instruções desse nosso programa. Então, a gente vai inserir essas linhas de comando, essas instruções, dentro desse método main, né? Main, em inglês, é principal, né? Então, esse aqui é o método principal do nosso programa chamado exemplo 01. Então, neste local aqui, entre essas duas chaves, é o local adequado onde a gente deve inserir as instruções de o que esse programa irá executar. Ok? Então, em todo curso de programação, em qualquer linguagem que seja, o primeiro programa que os alunos desenvolvem é um programa conhecido como Hello World, né? Traduzindo seria Olá Mundo, né? Então é o primeiro programa que os cursos de computação ensinam para os seus alunos. Aqui não vai ser diferente. Então, vamos fazer aqui o Hello World. Imprimir na tela a mensagem Olá Mundo. Então, como que eu faria? Qual a instrução que eu uso para que o programa imprima na tela do computador, né, no monitor, a frase Olá Mundo? Então, a gente vai usar essa função aqui, ó, system.out.println. O que é isso, professor? Então vamos lá, vamos analisar essa instrução. Então, eu quero que imprima, print, a seguinte linha, então, println, no dispositivo de saída padrão do meu sistema, certo? Qual que é o dispositivo de saída padrão do meu sistema? Né? É o monitor. O monitor do computador é o dispositivo de saída padrão. Então, eu quero que imprima no monitor a seguinte frase. Então, eu vou informar aqui na instrução que eu quero imprimir uma frase. Então, eu quero que seja impresso exatamente essa frase. Olá, mundo. Opa, mundo. Por que eu coloquei entre aspas? Porque isso aqui é uma frase que eu quero imprimir, certo? Então, para ele entender que eu quero que seja impresso essa frase, eu coloco ela entre aspas. Ok. Vamos compilar esse nosso código, esse nosso algoritmo. Ele vai pedir para salvar esse algoritmo aqui, né? Para salvar no disco esse algoritmo que a gente escreveu na linguagem Java. Então, eu vou salvar aqui na área de trabalho. Outro detalhe importante que a gente não deve esquecer é o nome do arquivo. O nome do arquivo que contém o algoritmo, ele tem que ser exatamente o mesmo nome que a gente deu para o nosso programa. Então, aqui, ó, qual foi o nome que a gente deu para o nosso programa? Exemplo 01. Então, o nome do arquivo tem que ser exatamente esse nome dado ao programa. Exemplo 01 é um algoritmo escrito na linguagem Java. Ok? Isso é uma regra
da linguagem Java, que exige isso. Vamos salvar. Ok. E aí, vemos a mensagem aqui embaixo. Ó. Lembra do Java C? Ah, então ele achou, o Windows achou onde está o compilador Java, né? Por isso que a gente deve fazer aquela configuração. Então ele fez a compilação do arquivo exemplo01 Java, que está salvo nesse diretório aqui, é onde a gente salvou esse algoritmo. E aí ele deu a mensagem o quê? A compilação foi terminada com sucesso. Ou seja, não existe nenhum erro de programação aqui. Certo? Não existe nenhum erro de sintaxe na linguagem Java, né? Nesse algoritmo aqui. Então a gente pode executar esse algoritmo. Executar, e aí vamos lá. Foi impresso o que na tela? Olá, mundo. Beleza, fizemos aí o famoso Hello World. Podemos fechar aqui e pronto. Está aí o nosso primeiro programa na linguagem Java. Bem, pessoal, vamos então agora fazer um segundo programa usando a linguagem Java, certo? Então eu vou abrir aqui um novo algoritmo na linguagem Java. Esses comentários, como eu disse, eles não fazem diferença para a gente, podemos apagar e ficar só com o principal aqui, a estrutura básica de um programa em Java, certo? Vamos dar um nome para o nosso programa. Eu vou chamá-lo de exemplo02 e aqui eu vou dar as instruções de o que esse programa deve executar. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa que some dois números inteiros, certo? Mas que números são esses, né? O programa precisa dessas informações, precisa saber qual é o valor desses dois números inteiros para que ele possa somar. Como a gente viu na aula 1, as informações que um programa necessita saber para que ele possa executar a sua tarefa, essas informações devem ser armazenadas em variáveis, né? Variável é um espaço em memória para armazenar informações, certo? Na linguagem Java, como também já foi dito na primeira aula, todas as variáveis têm que ser declaradas antes de serem utilizadas, certo? E essas variáveis têm que ter um tipo de dados explícito, né? O programa tem que saber qual é o tipo de dados, qual é o conteúdo que aquela variável armazena. Na linguagem Java, existem 4 tipos de variáveis básicas. A variável int, a variável double, a variável bool e a variável string, certo? Como a gente quer fazer um programa para somar dois números inteiros, então a gente vai criar duas variáveis do tipo inteiro, né? Do tipo int. Então, ó, variável int x e a variável int y. Ok. Então, declaramos duas variáveis que vão receber valores inteiros. Então, vamos atribuir valores para essas variáveis. X recebe o valor 10 e y recebe o valor 5. Vamos salvar aqui o nosso programa, né? Como dito anteriormente, tem que ser exatamente o mesmo nome do dado, né, para o programa. Exemplo 02 na linguagem Java. Salvei. Ok. Então, vamos fazer aqui agora o seguinte. Vamos imprimir na tela a soma desses dois valores, certo? Qual que é a instrução que realiza a impressão na tela? Aquela mesma. System.out.println. Ok. Eu quero imprimir uma linha na tela. Né? Em qual tela? Na tela padrão do sistema, no monitor. O que eu quero imprimir? Eu quero imprimir a soma
de x mais y, certo? Não é isso? Então eu vou escrever x mais y, ok? Vamos compilar esse programa aqui, ver qual vai ser o resultado dele. Então, ok, Javac executou a compilação desse código-fonte e ela foi finalizada com sucesso. Se compilou com sucesso, a gente pode executar. Então, olhem só o resultado da execução do nosso programa. Foi impresso aqui qual número? O valor 15. O que representa o valor 15? Representa o valor de x mais y. Perceba aqui detalhes importantes que diferencia o programa 02 do programa 01. Aqui no programa 01, eu pedi para imprimir, solicitei para que o programa imprima uma frase e coloquei essa frase entre aspas. E aqui no programa 02, eu também solicitei para o programa imprimir algo na tela, só que eu não usei aspas. Então, por que em um caso eu usei aspas e nesse caso eu não usei aspas? Pelo fato de que aqui eu estou pedindo para o programa imprimir na tela exatamente o conteúdo que foi colocado aqui entre aspas, certo? Ou seja, ele imprimiu exatamente a frase Olá Mundo. Já nesse segundo programa, nesse segundo exemplo, eu não coloquei aspas, porque eu não quero que ele imprima x mais y na tela, certo? Por exemplo, se eu colocasse aspas aqui, só um minuto. Se eu quisesse imprimir exatamente na tela o conteúdo x mais y na forma literal, né? Então eu teria que colocar entre aspas, né? Então vamos ver aqui o resultado disso. Então vou compilar novamente, executar. Então perceba, ele não imprimiu o valor 15, ele imprimiu o valor exatamente, né, que está entre aspas, né? O conteúdo exato do que está entre aspas, certo? Porque ele entende que, como está entre aspas, o programador deseja imprimir exatamente o que está ali dentro. No nosso caso, não. Eu não quero imprimir exatamente x mais y. Eu quero que seja impresso na tela o valor que representa o conteúdo da variável x, que é 10, mais o valor que está armazenado na variável y, 5. Então, o valor de x, 10, mais o valor de y, 5, dá o valor 15. Então, eu quero que seja impresso na tela esse valor 15, certo? Então, essa é a diferença de quando eu devo usar aspas, de quando eu não desejo usar aspas. Bem, e se eu precisar fazer uma impressão de algo na tela que misture esses dois métodos, né? Imprimir algo literal juntamente com algo não literal. Como que eu deveria fazer? Então, vamos pegar esse mesmo exemplo. Suponhamos que eu quisesse imprimir na tela a seguinte frase: o valor de x mais y é igual a x mais y. Eu quisesse imprimir isso aqui. Só que no lugar de x e de y, eu quisesse imprimir os valores reais, né? Quanto que representa x? 10. Quanto que representa y? 5. Então, percebam que eu estou misturando valores que devem ser impressos de forma literal, de valores que devem ser expressos não de forma literal, mas o valor que aquela variável representa no momento. Então, a gente tem que fazer uso de concatenação, certo? Então, vamos supor. O que é a expressão literal? Isso aqui é uma expressão literal.
o valor de. Isso aqui, então, tem que ser impresso exatamente dessa maneira. Já o x não é uma expressão literal, ou seja, eu não quero imprimir x na tela, eu quero imprimir o valor de x, ou seja, eu quero que seja impresso o valor 10. Então, já que não é um valor literal, eu não posso colocar, não posso deixar ele nas aspas. Então, eu quero imprimir essa expressão literal, logo depois imprimir o valor da variável x. Então, para que seja feita essa concatenação, eu vou usar o quê? O símbolo mais. Então, ó, o valor de 10, então isso será impresso na tela. Mais, o que é esse mais? Eu quero que esse mais seja impresso na tela? Sim, eu quero. Então, se eu quero que ele seja impresso na tela, ele é algo literal. Então, ó, eu tenho que fazer a concatenação aqui. O valor de 10 mais o valor de y é igual. Então, percebam que esse igual também é literal. Também deve ser impresso na tela. E aqui eu não posso de fazer o quê? A concatenação desse valor não literal com esse valor literal. E, logo depois disso, eu vou imprimir o quê? A soma de x mais y. Perceba que eu quero somar x mais y para depois imprimir na tela. Porque eu quero imprimir 15 e não imprimir 10 e depois 5, certo? Então, esse mais aqui, ele não é um mais que representa concatenação. Ele é um mais que representa a soma dos valores, desses dois valores. Então, para isso ficar explícito, eu tenho que colocar essa expressão em parênteses, né? Coloco essa expressão em parênteses para que ele entenda que, primeiro, ele tem que realizar essa soma. X mais y, 15. Depois que ele realiza essa soma, ele vai concatenar esse valor com o restante dos dados que serão impressos. Vamos ver o resultado? Então, vamos compilar novamente. Ok. E vamos executar o nosso algoritmo. Vamos ver o que foi impresso. Ó. Então, perfeitamente. Olhem só o resultado. O valor de o conteúdo da variável x, 10. O símbolo mais impresso literalmente na tela. E o valor da variável y, 5. O símbolo igual, expresso literalmente. E, por fim, foi concatenado com o valor de x mais o valor de y. O valor de x mais o valor de y resulta no valor 15. Então, o valor 15 foi concatenado a essa frase, gerando esse resultado em nosso programa. O valor de 10 mais 5 é igual a 15. Perfeito. Bem, galera, vocês já devem estar se perguntando, esse programa está meio furado. Afinal de contas, é o usuário quem teria que escolher o valor de x e y para que o programa informasse o valor da soma. E vocês estão corretos, né? O usuário que tem que decidir os valores que o programa deve somar e apresentar como resultado. Para isso, entretanto, a gente vai ter que aprender as instruções na linguagem Java que permite que o programa leia do usuário os valores que ele informa, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse algoritmo do programa 2 e colar em um novo programa, para ficar tudo separado. Então, ó, um novo programa que a gente vai chamar de exemplo 03. Ok. Para que esse programa seja capaz de ler dados que o usuário informa, é necessário que a gente importe uma classe que faça essa tarefa, certo? Então, a instrução que a gente tem que utilizar aqui é a seguinte: import
java.util.scanner. Certo. Scanner, então, é uma classe da linguagem Java, uma classe de utilitários que a linguagem Java nos oferece, que irá permitir com que o nosso programa acesse, receba valores informados pelo usuário. Ok? Vamos usar um objeto da classe Scanner dentro do nosso programa, dentro do nosso exemplo 03. Para isso, a gente tem que declarar um objeto da classe Scanner. Eu vou chamar aqui de leitura, para ficar mais simples a compreensão. Leitura é um objeto, é como se fosse aqui uma variável, uma instância dessa classe Scanner. Então, leitura, o que é leitura? Leitura vai ser um novo objeto da classe Scanner. E esse Scanner, de onde que vai ser a fonte dos dados lidos por esse objeto aqui que eu estou chamando de leitura? Então, a fonte de onde esses dados serão lidos vai ser do dispositivo padrão de entrada do meu sistema. Qual que é o dispositivo padrão de entrada, de in, do meu sistema? Não é o teclado? Isso mesmo. Então, o objeto leitura irá escanear, irá ler a partir do teclado os valores que o usuário irá informar, certo? Dessa maneira, então, eu vou permitir com que o valor de x e o valor de y seja informado através do teclado no qual o usuário está trabalhando, certo? Vamos fazer aqui, então, qual que será o valor de x? O valor de x vai ser o quê? Vai ser lido através desse objeto, leitura.nextInt. Não é um valor inteiro? X não é um valor inteiro? Então, x vai receber o próximo valor inteiro lido através desse objeto. Lembrando que esse objeto, qual é a fonte de dados dele? É o dispositivo padrão, o teclado. A mesma coisa y. Qual que vai ser o valor de y? Vai ser o valor lido pelo objeto leitura, o próximo valor inteiro lido por esse objeto leitura. X e y, então, não vão valer mais 10 nem 5. Podemos apagar essas duas instruções. Vamos compilar, salvar aqui o nosso código-fonte. Com que nome? Exemplo 03. Vamos ver se ocorreu tudo ok. Tudo ok. Vamos executar. Então, perceba. Não foi impresso nada na tela. Por quê? Porque o programa está esperando que seja lido o próximo valor inteiro. Aqui, qual que é o próximo valor inteiro? Ele precisa saber disso para que consiga preencher o valor de x. Então, vamos atribuir aqui um valor para x. Eu vou pôr o valor 40 e aperto Enter. Agora, qual que é a próxima instrução do meu algoritmo? Leia um novo valor inteiro para preencher a variável y. Então, vamos pôr aqui o valor 25 e apertar o Enter. Então, olhem só o resultado do nosso algoritmo. O valor de x, qual que é o valor que eu informei para x? 40, mais o valor de y, que foi 25, é igual à soma de x mais y, ou seja, 65. Beleza? Bem, pessoal, gostaram dos exemplos?
Para fixar o conteúdo visto até aqui, eu recomendo que vocês façam novamente os 3 exemplos, mas sem colar, hein? Para finalizar a aula de hoje, vou deixar um problema para que vocês desenvolvam um novo programa. Para desenvolver esse novo programa, vocês devem conhecer outros métodos da classe Scanner, que leem variáveis de outros tipos de dados. O tipo string e o tipo double. Por exemplo, o método next lê do teclado uma única palavra digitada pelo usuário. O método nextLine lê do teclado toda a linha digitada pelo usuário, mesmo que essa linha contenha 2 ou mais palavras. Por fim, o método nextDouble lê do teclado um valor numérico real, ou seja, um valor fracionado que pode ter casas decimais. Para resolver o problema logo a seguir, vocês deverão fazer uso desses métodos. Vamos ao problema. Você deve desenvolver um programa que leia do usuário o nome dele. Após o usuário informar o nome, o programa deve ler o peso que o usuário possui e logo em seguida ler a altura que essa pessoa possui. Após ler essas 3 informações, nome, peso e altura, o programa deve imprimir na tela o valor de índice de massa corpórea, IMC, daquela pessoa. Vemos aqui um exemplo de declaração das variáveis e o código que irá ler, através do teclado, os valores dessas variáveis. A impressão deve ser feita exatamente desse jeito. Nome da pessoa, Adriano Antunes Prats, seu IMC é de 24,85. Para calcular o IMC de uma pessoa, a fórmula é a seguinte: dividimos o peso dessa pessoa pelo valor de sua altura ao quadrado. E aí, consegue resolver esse desafio? Aposto que sim. Valeu, pessoal, e até a próxima!